o segredo por trás do vínculo. Por que eu falo tanto sobre vínculo aqui na Educação Generosa? Por que vínculo é importante? Quais são os benefícios? Como ele influencia no desenvolvimento da criança? Como eu posso começar a aumentar o vínculo com o meu filho? Tudo isso eu vou responder para você durante esse vídeo. Então, olá, estamos na nossa pausa generosa de hoje. E aqui é um convite para você que é mãe começar a pensar, refletir mais sobre a sua maternidade. Ver como é que você pode aumentar a sua conexão com o seu filho. E é um momento de você refletir sobre isso. Antes de começar aqui o nosso vídeo, se inscreve no canal, ativa o sininho para você receber todas as notificações em primeira mão. Curte esse vídeo e compartilha com a mãe amiga. Eu sou Lorena Vasconcelos, idealizadora aqui da Educação Generosa e educadora parental. Nosso episódio de hoje é o segredo por trás do vínculo. Por que eu falo tanto sobre vínculo aqui na Educação Generosa? Por que vínculo é importante? Quais são os benefícios? Como ele influencia no desenvolvimento da criança? Como eu posso começar a aumentar o vínculo com o meu filho? Tudo isso eu vou responder para você durante esse vídeo. Então, vem comigo e saiba muito mais. Mãe, mas vínculo é o quê? A criança já nasceu de mim, né? Eu pari ali, sou a mãe biológica, então já tenho um vínculo formado, estabelecido. O pai é o pai, de fato, biológico, então já tenho um vínculo fortalecido. Não é assim que as coisas funcionam. O vínculo ele é desenvolvido conforme você vai educando, criando, se relacionando, interagindo com essa criança, tá? Então, o vínculo afetivo é justamente qualquer interação positiva com o seu filho. De qualidade, a brincadeira que você faz com ele, o carinho que você demonstra, as palavras positivas que você fala, o cuidado com seu filho, tudo isso vai fortalecendo o vínculo entre vocês. A criança, desde a primeira infância, ela já vai percebendo, né, algumas atitudes do seu cuidador, do seu responsável. A criança já tem, desde pequenininha, essa percepção de vínculo. Por quê? É o cuidador, é a mãe, é o pai, são as pessoas próximas dessa criança que está ali estabelecendo um vínculo com essa criança, que vai proporcionar para ela uma base segura. E dessa forma ela vai se desenvolver de forma integral. Então não é só parir a criança, não é só ser o pai, não é só ser a mãe, não é só ser a tia, a avó, que o vínculo já vai estar estabelecido. Não. Precisa de interação com essa criança, de uma interação positiva, do carinho, do amor, do cuidado demonstrado diariamente, do tempo de qualidade com essa criança. Assim, o vínculo afetivo ele vai se formando. Por que esse vínculo é tão importante? Por que a gente precisa falar sobre isso? Né? Por que precisa ser claramente dito que a gente tem que ter intenção quando a gente vai estabelecer um vínculo, quando a gente vai ter alguma interação com a criança, do almoço, do banho, da brincadeira, da hora de dormir? Por que a gente precisa ser tão intencional? Pensar sobre isso, ouvir falar sobre isso. O vínculo afetivo, esse vínculo fortalecido, o positivo que eu falo aqui para vocês, é o que vai contribuir para a formação dessa criança, para a formação da personalidade dela, na construção do relacionamento que essa criança vai ter, não só agora na infância, mas na sua vida toda, na sua vida futura, na sua vida adulta. Então vai ser a base segura mesmo dessa criança, vai ser a partir desse vínculo que ela vai ter com os cuidadores, com a mãe, com o pai, com as pessoas próximas, que ela vai se fortalecer para ter outros relacionamentos durante a sua vida adulta. O vínculo positivo, ele é muito importante para a saúde mental da criança, para suas relações com as outras pessoas e para o seu desenvolvimento de forma integral. É bom sim a gente prestar atenção sobre isso, ouvir falar sobre isso e ser intencional cada vez mais quando a gente vai fortalecer o vínculo com os nossos filhos. Lorena, se eu não der muita atenção para isso, se eu sei que a rotina é sobrecarregada, o tempo de qualidade, eu preciso aumentar, mas eu não dei atenção a isso ainda, o que pode acontecer? Como é que o vínculo que não é fortalecido, apenas tem um vínculo, pode interferir no desenvolvimento da criança? O lado negativo em relação a não ser intencional com o vínculo com os nossos filhos. A gente sabe que o vínculo ele acontece desde o nascimento, né? A criança nasceu, ela já começou ali a estabelecer os seus vínculos, a perceber as atitudes dos adultos à sua volta com ela. Então o vínculo já vai sendo ali
estabelecido. Porém, para ele ser positivo e fortalecido, a gente precisa ter atitudes também positivas com a criança, ações positivas. E se isso não for constante, se isso não for algo intencional que acontece na sua casa, se for uma casa que tenha muitas brigas, discussões, que seja um lar que não favorece essa criança ter essa base segura, é bem provável que essa criança ela se torne, sim, um adolescente, um adulto inseguro. Criança que não tem habilidades, tanto emocionais como sociais desenvolvidas. Então, vão trazer consequências na vida dessa criança. Eu vou falar para você como é que você já pode começar a partir de hoje a fortalecer ainda mais o vínculo com o seu filho. E a importância disso já vai estar ali, ó, dentro da sua cabeça, que vai te ajudar a ser cada vez mais intencional com ele. A gente não dá atenção a isso quando o nosso vínculo, ele fica ali no dia a dia muito solto, né? Você faz as coisas sem muita atenção, você só cuida mesmo, dá o banho, dá a comida, dá essa assistência básica para a criança, mas não intencional na formação do vínculo afetivo com essa criança. O que pode acontecer é justamente prejudicar o desenvolvimento dessas habilidades que ela vai precisar lá na frente. Mais atenção a isso para que essa criança tenha habilidades sociais e emocionais também bem fortalecidas e desenvolvidas. O vínculo afetivo frágil causar estresse nessa criança, compromete a sua saúde mental, até a sua saúde física mesmo, compromete o desempenho escolar, então vem queixas da escola, compromete as suas habilidades sociais e emocionais, então a criança começa a não saber lidar com os conflitos, com a frustração, as brigas são mais frequentes, a irritabilidade é mais frequente, a birra é mais frequente. Tudo se intensifica mais quando a gente não está cuidando do nosso vínculo afetivo com os nossos filhos. É bom sim a gente dar uma atenção a isso, ser cada vez mais estratégica, até no nosso dia a dia mesmo. Possa ser que você não tenha muito tempo, sua rotina seja sobrecarregada mesmo. Então, dentro da sua rotina, dentro da sua realidade, o que é que você pode ajustar hoje para aumentar esse vínculo fortalecido? Ser mais estratégica com ele. É durante a refeição, é durante o banho, a gente vai conversar sobre isso. Eu vou falar para vocês aqui algumas dicas que você já pode começar a inserir na sua rotina no dia a dia. Não precisa ter mais de 24 horas no dia para conseguir fortalecer o vínculo do seu filho. Só precisa ser intencional e estratégico em relação a esse assunto. É bom a gente falar sobre isso, começar a agir em relação a isso, porque a gente já sabe que isso traz consequências duradouras. É durante a vida toda da criança. Ela vai sentir as consequências de um vínculo menos fortalecido, do vínculo frágil com os seus responsáveis na infância. A gente já sabe, né? Você que me acompanha aqui, você que lê sobre desenvolvimento infantil, sobre criança, infância, acompanha alguns perfis, você sabe que o período que mais marca na nossa vida é a infância. A infância é o chão que a gente pisa a vida toda, como diz algumas pessoas. E é isso mesmo. A infância é o momento que a gente mais vive a nossa criatividade, as nossas memórias afetivas. É tudo muito fortalecido ali na infância, né? Marcante na infância. São memórias, experiências que a gente vai levar para o resto da nossa vida e que interferem sim em algum desenvolvimento ali social, emocional da gente. Nossas experiências na infância, elas são marcantes e elas são diretamente ligadas à qualidade das nossas relações socioafetivas, as relações que a gente vai ter lá na frente, até ainda na infância. Ela está diretamente ligada às nossas interações com os nossos pais, com os nossos cuidadores, com os nossos colegas, amigos de escola, professores, amigos. Quando a gente cresce e a gente tem filho, né, nós estamos aqui falando desse lugar de pais, né, de mães que precisam ter um olhar mais sensível para a infância dos nossos filhos, que precisam sim se responsabilizar. A responsabilidade de manter um vínculo bem fortalecido com o seu filho é sua, não é dele, não é da criança, não é do outro. Né? É sua. Quando eu falo de você mexer na sua rotina, de você inserir mais intenção nas suas ações com seu filho, é porque eu sei que a responsabilidade para fortalecer esse vínculo afetivo que ele necessita para crescer saudável é sua, é nossa, é minha responsabilidade. Proporcionar para a Liz experiências, momentos comigo, para que eu fortaleça ainda mais o vínculo afetivo que ela precisa para se desenvolver de forma integral, para ela ter habilidades desenvolvidas, para ela lidar com os conflitos lá fora, em outros contextos sociais, com outras pessoas. Tudo, sim, começa comigo, com o pai, né, com as pessoas próximas a essa criança, que tem, sim, responsabilidade de ajudar essa criança a se desenvolver cada vez mais saudável.
e com novas habilidades. É que o vínculo que a gente está falando aqui, o vínculo afetivo, ele consegue gerar a obediência, a cooperação. Você que me segue há um tempo lá no meu perfil da Educação Generosa sabe que eu falo muito de cooperação, de obediência. Vocês conhecem a cooperação como obediência. A educação tradicional, ela traz essa obediência como algo imposta. A criança precisa obedecer o adulto e ponto. E a educação generosa, eu falo que a obediência a gente conquista, a gente tem através do vínculo. Quanto maior o vínculo, mais autoridade. Quanto maior a autoridade, mais a criança vai ver em você a necessidade de cooperar com você, de obedecer. Para você ter a cooperação e a obediência, você precisa primeiro fortalecer esse vínculo afetivo com a criança. Observe como é que está o tempo de qualidade. Como é que está o momento que você está com seu filho? Você está mais brigando do que conversando? Como é que está acontecendo isso? Como é que é a sua rotina com essa criança? Lorena, eu falo 3, 10, 15 vezes para meu filho me ouvir. Ele não me obedece. Quantas pessoas chegam para mim falando, ele não me obedece, ele não faz o que eu digo. E aí, quando eu vou investigar, falta isso, falta o vínculo, conexão, tempo de qualidade, falta interação com essa criança, interesse genuíno por essa criança, pelo que ela gosta, pelo que ela faz, pelo que ela interessa. Então a gente precisa se conectar cada vez mais com o nosso filho para que a gente tenha sim a cooperação, para que a gente conquiste sim a obediência dessa criança. Porque a partir do vínculo bem fortalecido, essa criança vai ver em nós uma autoridade, alguém que ela pode confiar. O vínculo afetivo vai passar para a criança a percepção de base segura. Se eu tenho um vínculo bem fortalecido com minha mãe, com meu pai, eu tenho aqui uma base segura. E então eu tenho sim que ouvir eles, eu tenho sim que entender o que eles estão me falando, eu tenho sim que cooperar, que obedecer, porque eu confio neles. Existe aqui na nossa relação um respeito, um acolhimento, uma escuta ativa, um olhar acolhedor. Tudo isso vai favorecer o vínculo entre vocês. Então, para resumir aqui, eu só queria que você entendesse que quanto maior o vínculo, maior é a autoridade. E a partir dessa percepção de autoridade, em que a criança olha para você e se sente confiante, né? Que pode confiar em você, que vocês têm uma relação de respeito, aí sim a criança vai começar a desenvolver o senso de cooperação, o senso de respeito, porque o respeito ali vai ser mútuo. O respeito a gente conquista através de atitudes respeitosas. Não é com a atitude contrária. A educação tradicional acha que a gente precisa ser autoritário, a gente precisa agir com punição, com medo, para que a criança te respeite. E não é dessa forma que funciona. O respeito não se conquista com atitudes opostas, e sim com atitudes respeitosas. Mais confiança, mais escuta, mais acolhimento, para fortalecer o vínculo entre vocês. E a autoridade, a cooperação, a obediência vai ser consequência. Pensa assim, pensa aí comigo. O que é que vale mais? Ter a obediência do meu filho através do medo, da punição, da ameaça, ou através do vínculo? Se eu for trabalhar mais o nosso vínculo, nosso tempo de qualidade, eu vou demonstrar para ele a autoridade, eu vou passar para ele uma confiança em que ela vai me trazer a cooperação e a obediência da criança que eu tanto quero. Por que eu vou para o lado do medo, da ameaça, da crítica, do julgamento, da obediência imposta? O que vale mais? Você conquistar a obediência do seu filho através de um vínculo bem fortalecido, ou você conquistar a obediência do seu filho pelos aqueles padrões educacionais antigos e tradicionais, em que a gente ameaça, né, pune, até agride fisicamente, emocionalmente, para poder ter essa obediência da criança. Começa a fazer essa reflexão aí e coloca isso na sua cabeça para que você entenda a importância do vínculo afetivo. A gente tem uma crença de acreditar em resultados rápidos, né? A maioria de nós. Vamos pensar assim, a maioria das pessoas que querem emagrecer, conquistar aquele corpo saudável não, aquele corpo bonito, né? Aquele projeto verão, comecei agora recentemente um projeto verão. A pessoa que quer esse corpo, né? Ela vai se ludibriar, ficar mais atenta, assim, às coisas que vão facilitar ela chegar nesse resultado mais rápido, como, por exemplo, remédio, né? Quantas pessoas aí que aderem, sim, a esse tipo de método para emagrecer? Ao remédio, a resultados rápidos. A gente quer aquilo que a gente deseja que chegue mais rápido na nossa vida, que a gente conquiste com mais rapidez. Então, todos nós, seres humanos, não tem jeito. A gente vai ficar mesmo tentado a ir pelo caminho que vai nos trazer aquilo que a gente quer mais rápido.
é muito comum. Não fique aí achando que você é o ET. Né? Não. Se você também gosta de resultados rápidos, se você também prefere que seja assim, tudo bem. Agora precisa ter intenção nisso. O que é que eu vou... quais são as consequências que isso vai trazer para minha vida? É algo saudável? Eu estou desenvolvendo no meu filho? É uma relação saudável, uma relação positiva ou não? Se eu for optar por tomar remédio para emagrecer, eu vou atingir sim o resultado rápido. Mas isso vai ser bom para minha saúde? O que eu vou trazer de consequência disso na minha vida? É essa reflexão que a gente precisa fazer e comparar sim com a educação que a gente dá ao nosso filho. A educação tradicional, a ameaça, a punição, o castigo, o grito, tudo isso nos traz resultados rápidos. Mas quais são as consequências que eu deixo nessa criança, no desenvolvimento dessa criança, para ter esse resultado rápido na minha vida? Para facilitar ali o meu dia a dia. Quais são as consequências disso? Vamos parar um pouquinho para pensar sobre as nossas atitudes, as nossas escolhas, as decisões que a gente toma diariamente em relação à educação do nosso filho e até na nossa saúde também, né? Vamos pensar aqui. E você pode me perguntar, Lorena, já entendi a importância do vínculo afetivo. E enquanto você falava, eu fui pensando, eu vi realmente que tem algo na minha rotina que eu posso melhorar, que eu posso dar mais atenção, ser mais intencional e estratégica para aumentar esse vínculo afetivo tão importante no desenvolvimento do meu filho. Então, por onde é que começo? A gente precisa olhar para os nossos filhos com mais interesse, um olhar mais sensível para essa infância. Perceber que essa criança está se desenvolvendo. Ela vai ter gostos, interesses, vontades de ter experiências que pra gente não vai ser mais novidade. A gente já sabe como é. A gente já entende como são as coisas, a gente já passou por aquilo, né? Então, a gente tem algumas respostas que os nossos filhos ainda não têm. E para eles terem, eles vão precisar passar por certas experiências. Se você for entender, ouvir, interessar mais pelo que seu filho faz, pelo que seu filho gosta, vá de uma forma mais genuína mesmo, sabe? Uma forma mais acolhedora. Então, se seu filho gosta muito de jogar um jogo, ao invés de você chegar para ele criticando, né, falando que ele fica muito tempo jogando, comece pelo vínculo, comece se interessando pelo jogo, né? Filho, deixa eu ver, que jogo é esse? Por que você gosta muito disso? Por que você se interessa muito em saber sobre isso? Desenho, por que você gosta muito desse desenho? Você só escolhe ele. O porquê? O que mais te chama a atenção? Por que você se identifica? Então, se interessar pelo filho de vocês de forma desinteressada, sabe? Olhar para ele e entender o que ele precisa, o que ele gosta, como você pode agradar ele. Demonstrar mesmo esse cuidado com ele, né? Entender que ele tem gostos diferentes dos seus, que ele vai ter vontades diferentes das suas. E se interessar por isso mesmo, se interessar pela pessoa que ele é, não pela pessoa que você gostaria que ele fosse. Valide o que ele é, valide o que ele gosta. Claro que a gente vai ali instruindo os nossos filhos pelo bom senso, pelo caminho do bem, não fazer nada errado. Mas a gente também precisa fazer isso através do vínculo, do interesse mesmo. Então, aumente o tempo junto com o seu filho, se conecte, converse, abra o diálogo, dessa forma acolhedora, tá? Então, hoje, eu já tenho esse olhar para o vínculo afetivo com certo cuidado, né? Eu já consigo inserir na minha rotina momentos com Liz, para realmente eu ter intenção ali com ela para poder aumentar o vínculo. Insiro no dia a dia, nas atividades cotidianas mesmo, no banho, no almoço, eu insiro a intenção naquele momento ali. Então, recentemente eu comecei a tomar banho com ela e pegar ela no colo. Ela ainda cabe no meu colo, gente. Graças a Deus, né? Porque em pouco tempo já não vai mais caber. Mas ela tem 4 anos hoje, né? Ela tem 4 anos, ela tem 4 anos, mas ela é alta, né? Então, ela pesa. Ela tá aí em média em 20 quilos, mais ou menos. Mas na hora do banho eu faço questão de pegar ela no colo. É o nosso momento. É o momento em que eu começo a fortalecer o nosso vínculo de forma intencional. Então ela já sabe que aquele momento ali é um momento de cuidado. É um momento que eu tô demonstrando pra ela o meu amor, o meu carinho. E aí eu pego ela no colo. Isso começou porque ela não gosta de tirar o sabão, né? O shampoo do cabelo. E aí quando eu pego ela no colo e fico com ela ali pertinho assim de mim, debaixo do chuveiro, eu já vou tirando o shampoo dela. Mas aí eu comecei a perceber que aquilo dali fortalecia o nosso vínculo. Quando a gente terminava o banho, ela estava mais conectada comigo e eu com ela. Olha só,
uma coisa simples do nosso dia a dia. O banho ia acontecer de qualquer forma, né? Geralmente eu tomo banho com ela. Isso ia acontecer na rotina. Porém, eu coloquei intenção naquele momento. Quando eu pego ela e carrego, a gente está ali fortalecendo o nosso vínculo. Ela encosta o rostinho dela no meu, a gente fica embaixo do chuveiro quente, ali naquele momento. Gente, não dura 5 minutos. Mas o vínculo que a gente fortaleceu ali naquele momento, ele ajuda tanto a gente se conectar nos desafios do dia a dia. Eu tô ali com ela debaixo do chuveiro, a gente tem esse momento ali de conexão e ela sai do banheiro e já sai fazendo uma birra, ou então ela já sai fazendo algo que eu não queira que ela faça. Eu já consigo ser mais consciente, porque a gente acabou de ter um momento de conexão. A gente acabou de fortalecer o nosso vínculo em algo simples do banho. Então, isso já me ajuda a ser mais consciente no desafio que vai acontecer ali na frente. Então, esse momento, né, de ser intencional, de fortalecer o nosso vínculo, ele é fundamental para a gente ser mais consciente nos momentos de conflito. Se você aumentar isso na sua rotina, os momentos em que você vai agir impulsivamente, você vai agir ali com base na sua raiva, vai diminuindo, vai perdendo a frequência. Porque você está aumentando o seu vínculo, aumentando a sua conexão. Sabe, gente? Quando a gente começa a aumentar o nosso vínculo com a criança, a gente começa também a ter mais paciência com essa criança, a entender essa criança como ela é, a se conectar com ela genuinamente pelos interesses dela, pelos gostos, tá? Então comecem agindo assim, estrategicamente. Agora eu vou falar para vocês algumas coisas que eu faço aqui em casa, que vocês podem começar a fazer também de forma estratégica e intencional para a gente aumentar o nosso vínculo. Primeiro eu vou falar do café especial. Pelo menos uma vez no mês, a gente faz um café especial. Montei numa bandeja, assim, várias coisas que eles gostam e a gente faz esse momento juntas, né? Eu, ela e meu marido, nós três. A gente faz o café especial, onde tudo ali na bandeja é o que eles gostam, né? São as coisas que ela gosta de comer, as coisas preferidas dela. E nesse momento eu ofereço a ela, eu levo a bandeja já toda arrumadinha, com muito amor, muito capricho, levo para ela na cama, tiro foto, eu registro, porque eu sempre penso assim, ó, isso daqui, esse momento vai criar memórias afetivas para ela nunca vai esquecer disso. Isso vai ficar registrado na memória dela, né, como um vínculo afetivo, e ela vai levar isso como consequência lá na frente para as outras relações dela, a importância desse carinho, desse cuidado, dessa atenção. A importância disso, ela vai levar para a vida dela, para os outros relacionamentos que ela vai ter. Então, olha aí a nossa responsabilidade hoje com os nossos filhos, né? O café especial que a gente tem aqui em casa, a gente já criou uma rotina, já é um hábito da gente, de pelo menos uma vez no mês, a gente fazer esse momento juntos. Isso daí, a gente está criando memórias afetivas em Liz. Ao mesmo tempo, a gente está fortalecendo o nosso vínculo. Ela percebe naquele momento que a gente ama ela sim, que a gente gosta, que a gente cuida, que a gente quer que ela fique feliz. E ali a gente também vai trabalhando todo o nosso vínculo com ela. É muito importante o café especial. Vocês podem dar outro nome, vocês podem inserir isso na rotina de vocês de outra forma. De repente é um momento que você arruma a mesa do lado de fora, né? Leva a mesa para o quintal, para a varanda e faz aquele momento ali do café de vocês. Algo mesmo para você marcado no seu filho, na infância do seu filho, o amor, o cuidado que vocês têm com ele. É muito importante isso, tá? Então dê outro nome. Pode usar também o café especial, me marca lá no Instagram, café especial, a hashtag, né? O hashtag café especial, me marca lá para eu ver que vocês assistiram esse vídeo, pegaram essa ideia e de fato colocaram em prática, tá bom? Um momento excelente para vocês começarem a aumentar o vínculo afetivo com a criança. Uma outra história aqui para contar para vocês é sobre a história antes de dormir, tá? É muito interessante isso daqui que eu vou falar, porque quando eu percebi que Liz precisava desenvolver algumas habilidades, como por exemplo, o bom dia, o boa tarde, o obrigado, né? A empatia, entender o que o outro sente, bateu no coleguinha, olha só, o coleguinha ficou triste. Como eu percebi que ela precisava ouvir mais de mim sobre essas habilidades, a empatia, o respeito, né, a educação. Então eu percebi que eu precisava trabalhar mais isso com ela. Como é que eu faço isso? Como é que eu insiro isso na minha rotina com ela? Já que isso precisa de fato passar na cabecinha dela e ficar, né? Ela entender mesmo e ser como um aprendizado para ela. Eu trouxe isso através de histórias, né? Histórias para dormir. E ao mesmo tempo a gente vai trabalhando o nosso vínculo. Então, quando eu quis trabalhar com ela o obrigado,
Sempre agradecer as pessoas, a gratidão, o sentimento de gratidão. Eu trouxe isso para a história antes de dormir. Então eu comecei a contar uma história em que a princesa recebeu um presente e ela falou obrigada, porque ela ficou muito grata por receber aquilo. E aí a gente vai trabalhando, ela tá ali me ouvindo e ela vai entendendo a importância de agradecer, de ser grato. Ao mesmo tempo, trabalhando a empatia. A princesa estava muito triste e tal, e eu trouxe a empatia nessa história também. E todo dia, se eu trabalhar uma história com ela antes de dormir, a gente também vai aumentar o nosso vínculo afetivo, tá? Ela já tem esse ritual, né, da gente contar uma história. Então, ou a gente inventa ou ela traz um livro. Ela vai lá, escolhe o livro, é o momento da nossa história. Então, se seu filho, por exemplo, tem dificuldade, tem resistência na hora de dormir, começa pela história. Tá bom, vamos deitar com mamãe e contar uma história? Vamos escolher um livro, não precisa falar o dormir, né? Recentemente uma seguidora falou comigo que o filho resiste muito na hora de dormir. E aí eu disse a ela, mude as estratégias, né? Direcione ele para a cama, para a hora de dormir, só que não precisa falar que vai dormir. Então, traga uma rotina para esse momento, a rotina com ele, de mais conexão, de aumentar o vínculo, uma história. E nessa história você insere também as habilidades que ele precisa aprender, o que mais ele está precisando ouvir, você insere na historinha. Então, esse momento é muito importante para a gente também fortalecer o vínculo afetivo. Então, qual é a chance de lá na frente lhes lembrar que a gente tinha esse ritual antes dela dormir, né? De uma historinha que eu inventei que ficou marcada. Uma outra coisa, eu queria diminuir as telas, né? Já tem um tempo isso, onde eu tirei mesmo as telas na hora do almoço. Então, ela não assiste almoçando. E aí eu trouxe para esse momento um tempo mesmo para a gente aumentar o nosso vínculo. Então, durante o almoço, a gente sempre conversa. Então, a gente brinca, a gente conta história, a gente conta números. Ela tem inglês na escola, então, geralmente no almoço, ela, mãe, como é pato em inglês? E aí eu digo pra ela, mãe, como é peixe em inglês? E nesse momento a gente tá ali almoçando, a gente tá conversando, aumentando o nosso vínculo. É um momento em que eu trago também esse olhar mais atento para ela, converso sobre a escola, como foi a escola hoje, como foi a aula hoje, o que você mais gostou na aula hoje, qual foi o momento mais divertido, você brincou com que amigo. Então eu vou ali conversando com ela sobre a manhã dela. E chegou um dia que ela também me perguntou, como foi o seu dia? Você fez o que aqui sem mim? E aí traz também essa curiosidade dela a respeito da nossa rotina. E aí a gente vai aumentando o nosso vínculo, aumentando o diálogo, a conversa, esse momento juntos também na hora do almoço, sendo estratégica. Já falei do banho juntos, né? Onde eu aproveitei aquele momento do banho para pegar ela no colo, né? O contato físico mais próximo, para a gente aumentar o nosso vínculo. Levo muito ela para a cozinha para fazer bolo comigo, para fazer o omelete. Ela ama comer omelete. Então eu levo ela para a cozinha. A criança na cozinha, ela desenvolve um senso de capacidade assim muito bom. Então levem ela para a cozinha, deixa a criança quebrar o ovo, vai ali fazendo o bolo juntos, fazendo uma mistura juntos. Leve a criança para te ajudar na cozinha. Claro que entendendo que pode sim sujar, pode sim derramar alguma coisa e que é natural, a criança está se desenvolvendo. Então, leve consciente de que isso vai acontecer, tá? Não adianta também levar e ficar reclamando porque a criança sujou, não botou o negócio certo, derramou. Não adianta. Então, olhe pra você primeiro, eu tô bem, eu consigo lidar com isso, então vamos lá, vou levar ele pra cozinha. Mas ser mesmo intencional, naquele momento, aumentar o vínculo entre vocês. Pode ser uma música também, inventa uma música de vocês dois, cria uma música de vocês dois e canta essa música frequentemente para ele lembrar daquele momento em que vocês estiveram ali juntos. Um momento na semana, tira um dia na semana, uma manhã, para você fazer algo diferente fora da rotina, com a intenção de aumentar o seu vínculo com a criança também. Um filme especial, leva no cinema, não tem costume de ir no cinema, mas vai uma vez. Aquele filme que você assistiu com a criança, ela nunca vai esquecer. Lembra daquele filme que a gente assistiu no cinema? Ela sempre vai trazer essa lembrança desse momento junto com você. É muito legal. Pode inventar também o dia do jogo, sexta-feira do jogo. Então, toda sexta-noite vocês jogam juntos. Hoje em dia, a gente tem um leque de opções de jogos interativos para a família. Vocês conseguem aí fazer muitas brincadeiras juntos, pesquisa na internet, se não tem algo em casa, mas o baralho, o dominó também super funciona. Então, começa a decretar aí um dia dos jogos, né, para que nesse dia você dê essa atenção, ser mais intencional com a criança nesse dia,
fazendo alguma coisa junto com ela que ela goste, tá? Pode ser um filme, um jogo, algo juntos, né? E aí vocês trazem algo também fora da rotina, é uma pipoca, é um bolo, é um doce, algo ali que vai despertar neles uma memória afetiva, né? Um momento legal em família, em conjunto. Isso é muito importante. Então, sempre que você puder, intensifique isso. Ainda mais quando você perceber que seu filho está frequentemente fazendo uma birra, está frequentemente se comportando mal na escola, está agredindo mais vezes os colegas. Então, percebeu que tem uma mudança no comportamento, comece a ser mais intencional no momento do vínculo, tá? No momento do tempo de qualidade. Intensifique isso. Porque se isso não resolver, pelo menos você vai conseguir enxergar o motivo daquela mudança do comportamento dele, tá? Então, faça isso. Bom, quem tem mais de um filho aí, precisa fazer esse tempo de qualidade, esse fortalecimento do vínculo com um filho de cada vez. É separadamente, tá? Separadamente. Cada filho vai demandar de você uma mãe diferente, mais atenção, vai demandar algo diferente. Então, ninguém melhor do que você para conhecer o seu filho, os seus filhos, né? Então, você percebe que com um almoço junto, conectado, super funciona, já consegue encher o potinho de amor dele. Mas com o outro, não. Ele precisa de palavras de afirmação, ele precisa ouvir de você que você ama, ele precisa de contato físico, é o beijo, é o abraço. Então, conheça o seu filho e comece a separar o tempo de qualidade separadamente, né? De cada vez, né? Mesmo que seja um tempo mais curto, né? Vou ficar 10 minutos com um, 10 minutos com o outro hoje, amanhã dá para eu esticar mais um pouquinho, na sexta-feira eu vou ficar só com um de tarde, e na outra sexta eu fico só com o outro. Você vai ajustando a sua rotina para ter esse tempo de qualidade individual, tá? É importante a gente falar isso para as mães que têm mais de um filho. Tempo em família, o vínculo afetivo construído em família é fundamental e imprescindível, vocês precisam fazer. Mas o tempo de qualidade separadamente também é fundamental e imprescindível, tá bom? Aí comecem a organizar a rotina de vocês, olhar para a rotina com mais atenção, para incluir mais tempo de qualidade, incluir vínculos afetivos fortalecidos, tá bom? O vínculo ele é fundamental para isso, para passar para a criança uma segurança emocional. Olha, aqui você pode ser quem você é, aqui você tem um acolhimento, aqui você vai ser escutado, aqui você vai ser bem direcionado, aqui você pode confiar, tá? Aqui eu sou a sua autoridade, você pode confiar em mim. A criança precisa disso para que ela se desenvolva de forma completa, integral, tá? Entendendo as suas necessidades, não só as necessidades básicas, como alimentação, proteção física, higiene, isso daí é o básico, a gente já faz isso. Mas a gente também precisa ter intenção no acolhimento, nessa segurança emocional que a criança precisa para se desenvolver saudável, tá? Em todos os seus aspectos, em todas as suas habilidades sociais e emocionais. Então comecem a dar mais atenção a isso. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e a próxima pausa generosa também será muito legal. Prometo para vocês que vai assim ó, ampliar a sua visão sobre a infância e já trago em todas as pausas, eu já trago ações. Coloquem em prática tudo que eu aviso aqui, tudo que eu falo, ensino a vocês, tá bom? Se esse vídeo foi útil para você, não esquece de deixar seu like, se inscreve aqui no canal e compartilha com aquela mãe amiga que precisa ouvir falar sobre educação generosa, tá bom? Um beijo, fica com Deus.